Neste vídeo, você irá conhecer uma interessante relação entre a distância entre dois pontos e a medida de um segmento. Você sabe o que é segmento de reta? Então, vamos começar com uma noção importante para o nosso estudo. O que é medir? Medir é comparar. E distância? Em geral, entende-se distância como a medida de separação entre os corpos ou do espaço entre eles. A relação entre distância e medida é um conceito importante e que você deve ampliar para resolver problemas que envolvem a determinação de medidas de comprimentos. Em geometria, dizemos que dois pontos não coincidentes determinam um segmento de reta. Ou seja, o segmento de reta está associado a dois pontos que o determinam. Esses pontos, evidentemente, não são coincidentes. Lembrando que pontos coincidentes são aqueles que possuem a mesma posição no plano ou no espaço. Entendemos que a medida de um segmento é a distância entre os extremos desse segmento. Bom, os extremos desse segmento são pontos. Então, podemos dizer que a medida do segmento é a distância desses pontos, dos pontos que determinam o segmento. A palavra segmento significa parte, pedaço. Assim, podemos dizer que segmento de reta é uma parte da reta compreendida entre dois de seus pontos, que são seus extremos. Então, temos dois pontos de uma reta, dois pontos não coincidentes, e eles determinam sobre essa reta um segmento, conforme o significado da palavra, que significa parte, uma parte da reta. Lembrando que a palavra segmento vem do latim segmento, que significa corte. Do ponto de vista da geometria, dizemos que segmento de reta é a união de dois pontos distintos com os que estão entre eles. Então, veja, temos dois pontos sobre uma reta e esses dois pontos determinam o segmento. O segmento é a união desses dois pontos que o determinam com os pontos que estão entre eles, entre os pontos A e B. E dizemos que os pontos A e B são pontos internos do segmento AB. Ah, como medimos o segmento AB? Bom, nós temos que entender o que é a medida do segmento AB. A medida ou o comprimento do segmento AB é a distância entre os pontos A e B. Observe, os pontos A e B são os extremos do segmento. Então,
A distância entre os pontos A e B é a medida ou o comprimento do segmento. Assim, temos que a distância entre os pontos A e B corresponde à medida do segmento AB. Em geral, usamos instrumentos como régua, fita métrica ou trena para medir comprimentos. Veja, temos 2 pontos sobre uma reta, ou marcamos 2 pontos sobre uma reta. Podemos medir o segmento determinado por esses pontos, usando um instrumento como este, uma régua. E neste caso, usamos uma medida padronizada para medir o segmento ou para determinar a distância entre os pontos A e B. Mas você sabe como medir a partir de 2 segmentos quaisquer? Por exemplo, comparar a medida do segmento AB a partir do segmento CD. Ou seja, lembrando que medir é comparar. Como podemos comparar a medida do segmento AB a partir do segmento CD? Veja. Como procedemos para medir? Existe um procedimento para nós efetuarmos a medida. Primeiro, nós escolhemos um segmento como unidade de medida. Repare, não estamos medindo com régua, que possui uma unidade padronizada de medida, como centímetro, como metro. Estamos usando a medida de um certo segmento para então determinar a medida de outro, através da comparação. No caso, escolhemos o segmento CD, mas podemos escolher o segmento AB para efetuarmos a medida. Depois, devemos proceder de modo a responder a seguinte pergunta: quantas vezes a unidade de medida cabe no segmento medido? Então, essa pergunta vai nos orientar a realizar o procedimento de medida. Então, veja, comparando a medida do segmento AB com a unidade escolhida, temos que o segmento AB mede 1, 2, 3 vezes o segmento CD, mais um tanto. Então, escolhendo o segmento CD para medir o segmento AB, verificamos que esse segmento CD cabe 1, 2, 3 vezes no segmento AB. Porém, faltou uma parte a ser medida.
desse segmento. Sim, sobrou um tanto sem medir. E essa parte, ela deve ser medida. Neste caso, devemos subdividir a unidade de medida CD em partes iguais e tomarmos uma nova unidade de medida. Então, veja, subdividimos o segmento CD em 3 partes iguais. Note que a parte que sobrou corresponde à medida do segmento CE, que resulta da subdivisão do segmento CD, e que mede 1/3 de CD. Então, tomamos uma outra unidade de medida, no caso, o segmento CE, que corresponde à subdivisão do segmento CD. E agora, com a medida do segmento CD e da sua subdivisão, medimos todo o segmento AB. Exatamente. O segmento AB mede 1, 2, 3 vezes a medida do segmento CD mais 1/3 do segmento CD. Também podemos dizer que o segmento AB tem medida igual a 10 vezes a medida do segmento CE. Confira. Então é isso. Espero que você tenha entendido a distância entre 2 pontos e a relação com a medida do segmento de reta. E te aguardo no próximo vídeo.